Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta segunda-feira, abrindo aí mais uma semana. E vamos, para os últimos dias de 2024, Natal, na próxima semana, depois o Ano Novo, e as definições aí de Grêmio Internacional, Juventude para 2024. Bom, Internacional daqui um pouquinho estará definido em relação às debêntures, Criado uma polêmica aí em relação a essa situação, questão financeira do Internacional. Mas daqui um pouquinho, ainda hoje, teremos essa definição. Falando de definição, o Grêmio ainda, definiu os homens fortes do futebol, o vice-presidente e o diretor, mas ainda indefinido em relação ao técnico que será para a próxima temporada. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, aí vamos para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, através da Masper TV. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Em algumas regiões do estado, aí também na faixa dos 500. Também você tem a possibilidade de ir pelas redes sociais, tem o meu canal, Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, 2 Toques Cadu Oliveira, e você assiste qualquer hora do dia e da noite, se não pôde for ao vivo, se não pôde ver ao vivo. Também pelas redes sociais das emissoras. Mas também estamos aqui no Boa Stream TV, nos estúdios no shopping, como vocês podem perceber. Nossos Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, Completados aí esse ano, 111 anos, então é um caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José, que, como tenho dito, um final de ano espetacular, campeão da Sub-15, Sub-17, Sub-20, também campeão da Copinha, Copa Federação Gaúcha de Futebol, que levou o nome de Zagallo, que garantiu ao São José a sua participação na Copa do Brasil do próximo ano. Nossos Dois Toques de hoje primeiro para a gente falar sobre essa questão da debêntures aí, que daqui um pouquinho, já estão chegando lá, estou com o conselheiro aqui, Alan Yuri, que até agradeço gentilmente, permaneceu, veio aqui fazer o nosso Dois Toques e depois, evidentemente, na corrida vai correr lá ainda para dar o seu voto. Vamos saber qual é o voto dele aqui também antes, viu? Se é que ele quiser abrir o voto. E também conosco hoje o polêmico e reverente Ângelo Garbaschi. O que dá para dizer dessa polêmica que daqui um pouquinho, já tem gente lá, Alan. Já tem gente lá e já deve estar brigando, hein? Boa noite. Boa noite, Cadu. Boa noite, Ângelo, a todos que nos acompanham. Esse é um processo que o Internacional, essa operação, está buscando para ter recursos. O Internacional vive uma situação financeira gravíssima e não é de agora. Essa situação vem de muito tempo, de algumas gestões. Essa operação, ela inclui, o Internacional espera 200 milhões de reais para fazer um fluxo de caixa, para poder, de novo, respirar, abrir crédito no mercado, e existem as garantias. A primeira garantia é o valor do quadro social que será aportado pelos bancos, a operação do BMG e do Banrisul. Hoje o Internacional tem, em média, 8 milhões por mês do quadro social, e a expectativa de mensalidade é em torno de 4 milhões do pagamento durante 5 anos. Então, só desse valor do quadro social garante o pagamento. Aí o sócio, o torcedor vai pensar, mas vai tirar dinheiro do quadro social. Mas já se tira, o Internacional paga 80 milhões por ano de dívida. Com essa operação, vai reduzir para 40 milhões. Mas tem a segunda garantia, qual é? As bilheterias, evidentemente, com valor menor proporcionalmente ao quadro social. Ainda tem uma terceira garantia, que é um fundo, que são 2 vezes a mensalidade, ou seja, vai ter sempre guardado 8 milhões de reais. E a grande discussão, a grande polêmica, e inclusive só por esta quarta garantia que está indo para o Conselho Deliberativo, é o Complexo Beira-Rio, exigido pelos investidores. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Agora, tem alegações que não, que o Beira-Rio já está e não poderia ser. Isso é uma discussão que existe, né?
Mas aí é uma discussão jurídica. A gestão afirma e tem as garantias e fez estudos, evidentemente, de que não há nenhum tipo de problema em fazer, né, essa alienação fiduciária. Fala-se que até já foi feito, inclusive na época da obra da Copa do Mundo. Enfim. E aí a questão é essa. Não poderia ter feito de outra forma sem colocar o Beira-Rio? Aí as instituições, os bancos, os investidores não aceitam fazer uma operação desse porte. Está posto na mesa, mas não é de agora. Vamos lá, essa discussão vem desde abril deste ano, vem rolando no Conselho. Só que, no fundo de tudo isso, né, o pano de fundo, como a gente diz, é a grande guerra política que existe hoje há muito tempo, dentro do Conselho Deliberativo do Internacional. E aí as coisas complicam ainda mais, né? Aí se torna mais difícil, mais complicado. Eu vejo por essa guerra política. Eu vejo que não está havendo uma análise de fato técnica, tá, dessa operação e da necessidade. Vamos dizer que o Internacional não faça essa operação, que é o que a oposição deseja. Mas qual a saída? Qual a solução? Tem que dar uma solução, né? Alguns colegas já estão lá no púlpito perguntando: muito bem, qual é a solução? Porque o Internacional está muito próximo de chegar a uma recuperação, né, judicial e partir para uma SAF em más condições. Vamos virar um Vasco. Esse é o grande problema. Vamos virar um Vasco, um Cruzeiro, vamos ter um dono, vai vir um turco, que nem o Vasco está buscando, o tal do turco, para ser dono do Vasco. Não é isso que nós queremos, né? Certamente as nossas SAFs, tanto de Grêmio quanto de Internacional, serão SAFs onde o clube ainda mantém o controle, os 50%, mais um, como é o Fortaleza, por exemplo. Tá? Mas para isso tu tem que ter um equilíbrio, né? Ninguém vai investir no clube se vamos lá, o clube ninguém vai chegar aqui, vamos lá, ninguém vai chegar aqui, aqui, ó, toma 1 bilhão aí, tá? Aí tu gera o dinheiro aí, faz tudo lá. Que isso? Para um pouquinho. Não existe isso. Não tem. Então tem que ser dada uma solução. Existe uma necessidade imediata. E outra, o Internacional está muito próximo de conquistar um título. Tá? A gente vê hoje o departamento de futebol estruturado, tá? Tem um ou outro jogador. O Wesley vai ser vendido. Bom, algum jogador tem que ser vendido. O pessoal acho que está esquecendo. Vamos voltar lá, na Libertadores de 2006, né, onde nós vencemos a Libertadores e tínhamos um Mundial pela frente. Lembram quem é que foi embora? Jorge Wagner, Bolívar, Sobis, Tinga, 4 jogadores. E nós tínhamos um Mundial. Então, às vezes, o clube necessita fazer essas operações de venda, aí vai contratar outros jogadores. Se o Internacional não fizer essa operação das debêntures, necessariamente a gestão vai ter que desmanchar o time. Garbanzo, essa história que está perto do título faz horas, né? Os colorados estão dizendo que está perto do título, está perto do título. Né? O grande problema, eu acho que eu quero dar uma corrigida, tu me desculpe, mas tu é do conselho, quem sabe só me corrigir. O Internacional paga 80 milhões por ano de juros. De juros de empréstimo. Não é pagamento de dívida. Não, juros. Juro de empréstimo. E essa operação do Internacional com debêntures, o Internacional quer diminuir estes juros, não vai pegar isso para pagar dívida. Quer diminuir um novo empréstimo para reduzir os juros anuais para 40 milhões. Por exemplo, tu tem dívidas, tá? Lá com bancos que seja. Essa operação são investidores que vão colocar o dinheiro a juros bem inferiores. Por isso, e aí o clube vai ter dinheiro para fazer uma negociação de uma dívida. Diminuir de 80 para 40 milhões, segundo eu fiquei sabendo. Por ano, vai ser esse o resultado. Mas vai continuar pagando 40 milhões de juros por ano. Não, mas o Internacional em 2020. Quanto é que o Internacional fechou a Liga? Foi em 2023? 2023. Em 2024, aí em função olha só, em função do dinheiro, da entrada do dinheiro da Liga, o Inter teve o maior superávit nos últimos anos. E agora caiu de novo. Mas é o famoso tapa-buraco. Tapa-buraco. Uma coisa que eu não escutei, toda essa discussão das debêntures, eu não escutei ninguém falar que o Internacional teve a questão da enchente uma perda de 100 milhões de reais em função de tudo que aconteceu no Complexo Beira-Rio. Isso o Grêmio também teve, né? Mas só que o Internacional refez. Sim, o Internacional refez. O Internacional refez. Tá? E isso aí não foi falado também. Não há milagre. Tá? O torcedor tem que saber, não há milagre.
se nós queremos manter o plantel na sua grande maioria, ter condições de contratar, porque não pensem que vai embora o Wesley e não vai vir ninguém. Vai ser contratado, vai ter uma reposição. Agora, o Roger vai conseguir manter o mesmo esquema de jogo que ele manteve? Não sei, ele talvez tenha que fazer um outro esquema e talvez seja necessário. Não pode ter só um esquema de jogo para ser competitivo e vencer aí uma grande competição, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Campeonato Brasileiro, eu acho que os nossos clubes, com esse formulismo, a gente não tem o mesmo plantel que um Flamengo tem, que um Palmeiras tem, hoje um Botafogo tem, até um Atlético Mineiro. Nós não temos. Mas vamos lá. O Internacional foi agora, nos últimos anos, 2 vezes bicampeão. Vice-campeão. Com o Abel e depois com o Mano Menezes. O Grêmio, agora, o ano passado. O ano passado foi vice-campeão. Então, mas... Muito difícil. Tu vê agora alternando Palmeiras e Flamengo ganhando toda hora no campeonato, o Botafogo, as SAFs ganhando. O que é mais próximo? Eu acho que é mais fácil o Internacional ganhar a Libertadores do que o Campeonato Brasileiro. Sim, porque são competições, são copas, né? São torneios. Aí tu não tem aquela... São 2 jogos, de volta. E agora, em 2025, em função do Mundial Interclubes, depois 26 em função do Mundial de Seleções, olha, vai começar no final de março o Campeonato Brasileiro. Por isso foram reduzidos os campeonatos regionais. Em março, e só termina véspera do Natal. Ano que vem, nessa data, nós estaremos falando de jogos do Campeonato Brasileiro. É o final, vai terminar dia 21, 22, 23, é o dia que termina o Campeonato Brasileiro do ano que vem e também de 2026. Tá? Então, é um campeonato mais longo ainda. E o Internacional esse ano tem a Copa do Brasil, tem o Gauchão, que eu tenho definido como Mundial. Agora estão definindo, tá certo, vamos lá. É o Gauchão FIFA. Porque o Grêmio querendo o octacampeonato, o Inter querendo interromper, e teremos sim um campeonato, olha, que há muito tempo não tivemos em função dessa situação. Mas hoje o octa não é mais a mesma coisa. Não vem com essa historinha, porque o Grêmio vai querer se igualar, porque os colorados sempre alegam. Olha aqui, eu sou octa regional. O Grêmio vai querer se igualar. Né? Então, teremos sim um regional extremamente disputado. Aí terá depois. Ainda bem que o Internacional para o Inter, que classificou na vaga direta, senão teria que disputar também uma pré-Libertadores concomitantemente com o Campeonato Gaúcho, mas isso vem depois. Então, aí é Copa do Brasil, Libertadores da América, um Campeonato Gaúcho extremamente disputado, né? E depois o Campeonato Brasileiro, que terá essa sequência aí até o final de abril. A final de dezembro. Final de dezembro, será um calendário diferente em função da Copa do Mundo de Clubes, né, que vai ter aquela parada de 1 mês praticamente. Então, o Internacional tem que manter a sua base, mas só que é um cobertor curto que os nossos clubes vivem. Aquela coisa, para manter os salários em dia, para manter uma folha de pagamento de, em média, 15 milhões por mês, está complicado. Ainda não sei, me disseram com valor que eu me apavorei, porque tem os jogadores do Internacional que foram emprestados, e vamos dar um exemplo, por exemplo, de um jogador que ganhava no Inter 300, 350 mil, o outro clube que ele foi paga 150, o Inter 12. Então diz que o Inter tem quase uma folha paralela de jogadores. Mas isso é natural. Tu quer ver, por exemplo, o Gabriel Rufi, que caiu com o Atlético Paranaense. Já está existindo uma negociação justamente nesse padrão. O Atlético que vai para a segunda divisão, que vai perder um montante de dinheiro com enorme condição. Campeonato Brasileiro. Indo para a Série B, acho que são 30, 40 milhões que o clube perde. O Internacional está negociando para pagar uma parte do salário desse jogador. Mas, vamos lá, isso aí também vai muito, né, da gestão. Vamos lá, o Juventude chegou ali, olha, faltou um gol para o Juventude para não ir para Sul-Americana e o Grêmio ficar fora, ficar no limbo, né? Qual é a folha de pagamento do Juventude? Pois é. É um quarto. E olha lá. Olha, ó. Não, e eu pergunto mais outra coisa. Qual é a folha de pagamento do Fortaleza que chegou na frente do Internacional e do Grêmio? Não, ali é SAF. Não. Quê? Ali é SAF. Ali já é outro. Ali já é outro caminho, já é outra linha. Lá a Fortaleza é SAF. Mas a folha é uma folha mais baixa. Não, é mais baixa. Mesmo sendo SAF, mas é uma folha bem menor. Mas é que tem que levar em conta que o Fortaleza tem um trabalho de 4 anos do mesmo treinador, que vem tendo sucesso, né? É um trabalho sólido. 2 jogadores titulares do Fortaleza aliás, até foram refugos aqui, né?
o Tinga foi refugo do Grêmio, Sim. que era da base do Grêmio, e o Tite, quarto zagueiro, foi do Internacional. Foram mandados embora assim. Tem o Marinho aqui. Mas vem cá, Garbaschi, que isso aí a gente está cansado. Vamos lá, estão falando do Wesley. O Wesley não foi corrido pelo Cruzeiro. Aí, o Garbaschi lá de Belo Horizonte... Não, mas esse Wesley foi refugo aqui no Cruzeiro. O futebol é assim, Garbaschi. Ou por uma questão de mecânica de jogo, por uma questão de treinador, por uma questão ambiental. Quem é o principal jogador hoje está sendo... Olha, 10 milhões de euros foram oferecidos e o Inter vai negociar o Wesley. Quando ele chegou aqui, tu diria isso? Não. Tu diria que ele foi? Não, tipo, Como é que ele seria chegou? o reserva do Wanderson. Ah, ele chegou para ser reserva do Wanderson. A negociação do Então Wesley. não dá essa história com o futebol. Ah, não, refugo aqui, refugo lá. Não, o futebol mostrou. Olha, 500, a gente tem 500 exemplos lá. O outro lado do Grêmio também. Jardel, como é que chegou aqui? Paulo Nunes, como é que chegou aqui? A negociação do Wesley está linkada, né, também a uma dívida que o Inter tem com o Krasnodar do Wanderson. Né? Também. Parece ser uma negociação que vai ser fechada em 12 milhões de euros, só que o Wesley 50% do Internacional, 50% do Palmeiras. E ainda tem a comissão do jogador. Por isso que eu digo, às vezes o jogador está na iminência de receber um valor tão alto que ele quer ir embora também. A gente não sabe disso, né? Dessa informação. Tem o dinheiro do empresário e o Inter ainda vai ter que pagar o Cruzeiro. Tem uma parte do Wesley também 50%. que ficou devendo, não sei. 50%. Bom, mas a questão da debêntures lá, o pessoal ia agradecer, porque o Alan esteve lá, assinou a ata, pô, isso é legal, hein? Assinou a ata, veio participar aqui, depois volta lá, né, para essa decisão. Mas o Internacional, os integrantes do Internacional, deram uma explicação, né, o que é esse debêntures. Vamos acompanhar. Sócios, meu nome é Aldoir Piscoski Filho, sou diretor executivo de finanças do Esporte Clube Internacional e o objetivo aqui hoje é esclarecer as principais dúvidas do projeto de debêntures do nosso clube. Antes de mais nada, é importante explicar o que são debêntures, né? São operações bancárias, né, como um empréstimo bancário tradicional. A diferença é o mercado de acesso. Né? As debêntures são operações reguladas pelo mercado de capitais e permitem que a instituição, no caso o nosso clube, possa, além dos bancos, acessar fundos de investimentos e investidores profissionais. Em outras palavras, é o tamanho do pote de recursos que o clube pode acessar. Estamos falando de um mercado de capitais que representa quase 10 vezes o mercado tradicional bancário. Isso reflete melhores condições de juros e prazos para a operação. Considerando o mercado muito mais abrangente, as condições de juros são menores e os prazos são maiores. Isso permitirá ao clube a reestruturação do fluxo de caixa, aliviando a pressão sobre ele e permitindo a renegociação das dívidas existentes. Quanto à taxa de juros, representa uma redução de até 31% frente ao mercado bancário tradicional, o que significa uma economia anual entre 25 e 30 milhões, acumulando 120 milhões ao longo dos 5 anos da operação. Na prática, representa trocar parte das dívidas existentes por dívida mais barata. Por ser uma operação de mercado de capitais, são necessárias garantias adicionais. E desde o princípio, é premissa ser uma operação que proteja o clube e atenda às condições de mercado. Duas grandes bancas do mercado de capitais são os assessores legais desta operação e estão atentas aos mecanismos necessários. Sobre as garantias, existem camadas de segurança, sendo elas receitas sociais, já utilizadas como garantia de operações bancárias e que serão renegociadas para esta operação. Bilheteria e fundo de reserva da operação, que é a condição para o negócio. Essas camadas são relevantes e suficientes, além da quarta camada, alienação fiduciária, prática comum de mercado. Importante mencionar que estressamos as análises e realizamos backtest, ou seja, utilizamos os dados históricos auditados do clube, simulando caso a operação tivesse ocorrido em período anterior. Os estudos demonstram que as garantias são mais do que suficientes, mesmo em períodos como pandemia e recentemente as enchentes. Não, categoricamente, afirmamos que esta operação não tem relação com o SAF. O clube é associativo e assim permanecerá. Obviamente, o clube precisa estudar modelos de governança e gestão para se manter competitivo no cenário do futebol. Como
referência, é importante mencionar que clubes como São Paulo e Atlético Mineiro já acessaram o mercado de capitais, entre outros que estudam essa possibilidade. Todos com o mesmo objetivo de enfrentamento de dívida com melhores condições. Conselheiros e sócios, espero ter esclarecido esses principais pontos da operação, que é inovadora no futebol e contribuirá para o enfrentamento da dívida do nosso clube. Pois é, essa foi, né, a expressão dada pelo diretor financeiro do Internacional, não é o vice-presidente, ele é o diretor financeiro. Agora, uma das questões ali que não tem relação com a SAF é que essa questão da SAF é muito relativa, né? Porque a gente tem, olha, inúmeros modelos de SAF, como a gente falou antes, tem um modelo, né, aqueles que o Vasco caiu, que o Cruzeiro caiu, né? O Bahia também entregou, todos entregaram 100%, o Botafogo também. Agora, olha, tem, como se falou aí, o Fortaleza já é uma outra, mecânica de SAF. Então, essa é a questão de como, né? Porque eu não vejo outro caminho. O Grêmio já está tratando disso aí também, já. Mesmo na... com licença, eu fazer um apanhado, uma síntese de explicar bem o português, bem explicadinho. Vamos dizer que o senhor ou a senhora tem uma dívida no banco de 10 milhões. Aí, todos os meses tem que pagar, mas essa dívida é para pagar num curto prazo, para pagar em 1 ano, para pagar em 2 anos. A proposta, em primeiro lugar, é para alongar esse prazo, um prazo maior para conseguir desafogar. E, em segundo lugar, o senhor ou a senhora está pagando num banco, vou dar um exemplo fictício, 10 milhões, está pagando 12% ao ano. Através de pegar os debêntures, vai ser pago não 12, mas 6, 5, 7. Isto fará com que a dívida que o Internacional atualmente possui com os bancos vai continuar a dívida, mas não com os bancos, e sim através dos debêntures, e com a redução dos juros, em vez de pagar 80 milhões de juros por ano, será reduzido para 40. Essa é a síntese do apanhado. Não é que a dívida vai acabar, ela vai reduzir. Vai reduzir. Se acabar, não acaba. Não, isso é para resolver. E vai alongar o prazo de pagamento. O clube tem um fôlego para poder trabalhar e vai reduzir, vai pagar algumas dívidas, vai fazer uma negociação. Ou seja, por exemplo, tu deve 250 milhões, tu chega com 200 milhões e quita essa dívida. É mais ou menos esse o exemplo. Os valores a gente não sabe, porque daí é uma negociação que será feita. Diante disso também o Internacional está projetando, em números, né, o Inter está projetando arrecadar mais de 600 milhões em 2025, né? Evidentemente, através da direção, com essa questão reduzindo aí através da debêntures, e também porque aí precisa o que em torno de 400, 150, 150 milhões de vendas aí, jogadores também, né? Até para alcançar essa meta que a direção projeta, né? É que as pessoas têm que entender o seguinte, né? Não estão incluídas nas garantias que são quadro social, bilheteria e um fundo de reserva, as grandes rendas do Internacional, que são os patrocínios, né? A questão do logomarca, os naming rights, a televisão, né? Que é a grande renda, e que essa questão das ligas está em negociação, os valores ainda, a metade do valor ainda está em aberto, tá? Então, aí vem o grande dinheiro. E, claro, a venda dos jogadores. O Internacional já tem o Gabriel Carvalho, muito provavelmente será vendido na metade do ano. Muito provavelmente. Tá? E aí já entra um valor, certamente, em torno de 30 milhões de euros. Tu bota aí um valor. Então, por isso que tem-se essa expectativa também desse orçamento de 600 milhões. Porque o Internacional planeja gastar aí no futebol em torno de 350, 360 milhões no futebol. Né? E com esse orçamento 600 seria, eu acho que os maiores da história do clube, né? Hoje o orçamento gira em torno de 500 milhões. É uma previsão, né? Uma previsão, né? Agora não tenha dúvida que o Inter está vendendo jogadores, mas também obriga, e o Roger, e aí como tu falasse o nome do jogador, uma das jogadoras,
Wesley. Não, da base, que tu acabou de falar, que vai ser O Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho, e outros que tem também, Sim, né? sim. Ou seja, o Roger já deu noção de usar esses meninos, esses garotos da base. Porque isso sempre foi o grande ativo de Grêmio Internacional. Qual foram as grandes conquistas internacionais marcadas por quem? Marcada por meio time da base e meio time jogadores que vão de fora. Agora nós temos estrangeiro, o Grêmio tem 10, agora estão saindo alguns. Nós só não tem 9. Né? Então, esse é o grande ativo. Esse é o grande ativo. Depois da chegada do Jorge Andrade, principalmente, né, essa seca que havia de produção de jogadores da base nos últimos 10 anos, ela estancou agora. Tanto é que a gente tem aí o Gustavo Prado, né? Isso, tem vários. Tá vindo já aí. Usados pelo Roger. O melhor deles ainda não chegou, que é o Iago Noal. Tá, que vai ter justamente a venda do Gabriel. O centroavante, aquele também, o grandão. Tem o Ricardo Matias, que já está integrado ao grupo. O Iago Noal é o grande potencial técnico, tá, que é da mesma posição do Gabriel Carvalho. Tá, então, isso tá. E o Roger tá. Aí também tem que bater palma para o trabalho dele de fazer essa integração com a base, né? Estreitar esse processo. Uma coisa que a gente já pedia há muito tempo, né? O sub-20 tem que treinar no Parque Gigante pelo menos uns 3 turnos. Seja num contraturno dos profissionais, seja num turno que o profissional num dia que não está trabalhando. É importante o treinador também ter aquela visão in loco, né? Por enquanto, o Roger vai lá nos horários que pode, mas isso tem que ser uma rotina. Talvez até porque o Roger é uma cria da base. Ele foi criado pela base, né, na base do Grêmio. Então, ele tem esse conhecimento e sabe o que significa. Porque, vamos lá, hoje a gente... Quantos técnicos aí vieram de fora? Ultimamente, só tem o Internacional, a grande maioria, tirando o Abel e o Mano, eram estrangeiros, né? Então, não tem essa cultura, não sabe. O seu Cudê, no início do ano, olha, pediu uma infinidade de jogadores, o presidente deu. Depois foi aquilo que aconteceu, né? Na sua saída, que depois que o Roger conseguiu aí fazer que o Inter tomasse outro caminho, quando garantiu aí vaga na Libertadores de maneira direta e sonhou até com o título. Então, talvez como o Roger tenha, né, essa escola, ter sido um jogador formado na base, ter o conhecimento que os grandes títulos que conquistou pelo Grêmio foram também com jogadores da base, isso é importante, né, Garbosa? Eu acho que eu obtive uma informação, e a gente não pode dar fonte, né, mas vai haver uma grande interferência do D'Alessandro na interligação da base com o profissional. Não, mas isso já está acontecendo. Pois é, mas já está acontecendo. Vai acontecer. E ele vai passar a observar muito a base também para funcionar como indicação para o Roger. E também, já foi noticiado por aí, o Roger, nos momentos de folga dele, ele foi lá para Alvorada, sim, né? Sim. Foi ver o treinador da base sentado acompanhando o treinamento deles. Qual é o treinador que fez isso nos últimos 12 meses que passou pelo Internacional? Não, por isso que o Internacional vem desde... Quantos técnicos da gestão do presidente Barcelo foram estrangeiros? 6 técnicos. Estrangeiros. Não, mas alguns quantos estrangeiros? 3 técnicos. Começou com... Depois veio o Diego Aguirre, agora o Cudê, Medina, o Aguirre, o Ramírez e o Cudê. E o Cudê. São 4. Então, olha só, a maioria dos técnicos da gestão do Alessandro Barcelo, técnico estrangeiro, que virou moda isso no Brasil. Olha a dificuldade que o Grêmio está tendo agora para contratar. Né? Não sei, eu não sei se o Grêmio está meio perdido, o que está acontecendo aí, né? Porque essa é a realidade. Né? Olha, ok, vamos falar depois, né, sobre o Grêmio. O presidente Guerra até cumpriu aquilo que disse, só vamos falar com o técnico, procurar técnico, depois que fecharmos aí, né, qualquer tipo de negociação com o Roger, com o Renato. Hoje faz uma semana que o Roger... que o Renato assumiu que não ficaria no Grêmio, né, de comum acordo, ou seja que for, né, que não permaneceriam no Grêmio. Bom, aí, depois do meio da semana, foram anunciados os 2 vice-presidentes, os 2 homens fortes do futebol, o vice-presidente e o diretor. E até agora, só especulação, e são muitas especulações aí para o novo técnico do Grêmio, que terá também um ano, olha, logo o Campeonato Gaúcho, que como a gente definiu, eu chamava de Mundial, agora definindo como FIFA, né? Então, essa é a questão que o Grêmio querendo o octacampeonato, essa montagem de time internacional terá alguns ajustes, mas o Grêmio não, é uma mudança radical. Olha só, nosso 2 toques que
E aí você tem tudo que precisa em termos de imóveis na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Você tem toda essa possibilidade junto lá com o Domênico e toda a sua equipe na Central de Imóveis. Aí, contatos, né, o telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio, 385, onde fica a Central de Imóveis, com toda a equipe do Domênico lá para lhe dar essa assessoria, o que você precisar nesse segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de pisos, o que você precisar, aí atende todo o estado do Rio Grande do Sul, hein? O telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, vem na Casa dos Pneus, mais de 60 anos de qualidade, você tem aquela revisão da melhor qualidade, com todos os itens, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freio, e aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Olha só, mais ainda agora, né, essa época de férias, colocar o carro na estrada, viagem, né, então não vá fazer isso sem fazer a revisão, olhar os seus pneus lá, mas mesmo que você não viaje, mesmo que você fique na sua cidade, isso é uma questão de segurança, né? Para ter uma ideia, o preço de um pneu é mais barato do que uma multa. E a questão também, né, de segurança. Tá aí, então, o endereço, né, Avenida Ceará 55, telefone, caso você queira agendar, sua até Casa Pneus. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta segunda-feira.
Você é um bom menino. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira com Ângelo Garbaschi e Alan Jurgel. Nosso Dois Toques, você na Master TV, né? Tela parabólica, canal 575 para todo o Brasil, 520 da Claronet também para todo o estado do Rio Grande do Sul, algumas regiões aí do estado também na faixa dos 500. Né? Aqui também no PoStream TV, nos estúdios Shopping, vocês podem perceber. E também tem o meu canal, as redes sociais, Dois Toques numeral, Cadu Oliveira, vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like, você assiste qualquer hora do dia da noite, se não pode vir ao vivo, né? Aí como ficar melhor para você. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a Unimed, sempre, né, com mensagem importante para você. A melhor estação do ano começou. E você, vai como para o verão? Vai com a família? Vai com os amigos? Vai só para descansar? Ou quer aproveitar muito? Seja qual for o seu estilo de curtir o verão, leve, olha só, o cuidado da Unimed Porto Alegre com você. Assim você fica mais seguro e protegido para curtir o verão do seu jeito. Vai com tudo para o verão. Vai com a Unimed Porto Alegre. Olha só, o Grêmio, né? Tá não sei, bastante dificuldade, né? Ou o Grêmio está demorando muito, não está encontrando. Não sei como é que dá para definir essa demora aí, né, do Grêmio no anúncio, ou está muito, com muitos cuidados, estudando muito a situação, porque quer queiram, quer não queiram, substituir o Renato, com todos os problemas que ele teve esse ano, mesmo não sendo mais aquela unanimidade, as vaias que teve do torcedor, as críticas que teve dos torcedores, mas é difícil e é complicado. Eu não sei. Né? Como é que dá para definir essa demora e dificuldades? O Grêmio está vacilando? O que tu acha de tudo isso? Ô, Cadu, eu vou te dizer uma coisa. Eu raciocinaria de uma outra maneira se fosse o responsável, o presidente ou o vice-presidente de futebol. Vamos pensar o seguinte: já existia para todo mundo, para todo o mercado, o diz que Renato não ia ficar. Com uma possibilidade, quem sabe, de ficar, se fizesse um trabalho brilhante no final e tal. Mas todo o quadro pintava que o Renato não ia ficar, principalmente pela pressão que o Conselho de Gestão do Grêmio
estava dando no presidente Alberto Guerra. Não, Então- foi muito, isso aí foi muito dúbio. É. A pressão existia, o presidente iria a permanência dele, né? Mas a projeção que se tinha é que antes daquele jogo, o final do jogo com o Vasco, o Renato ficaria. Ali teria mudado tudo. Aqueles 3-0, a vaia mais uma vez da torcida, teve aquela homenagem, né, ao encerramento de carreira do Jeromel. Ele não retornou ao campo. Antes de terminar o jogo, ele se recolheu para a Casa Mata, botou o Salles, o auxiliar dele, na pista. Então, e aí na segunda-feira, exatamente uma semana. Aí ele foi para a reunião com o presidente Guerra, e aí, né, ou ele não quis permanecer. A explicação veio que foi de comum acordo, né, mas o presidente queria. E o presidente, tu sabe que o regime ainda é presidencialista, né, Garbassi? Se os vices não quiseram ou não queriam, se o presidente quisesse, ele permaneceria. Mas, Cadu, hoje em dia, principalmente o presidente Guerra, que já passou pelo futebol, o cara não pode ficar só com uma carta na mão. Eu estava fazendo a explanação, que se eu fosse o presidente ou vice de futebol, já teria uma carta na manga para ver o seguinte: olha, se ele não ficar, nós vamos ter uma alternativa. Mas agora o Grêmio está zanzando, não tem. Não, mas Garbassi, que o cara bateu a consideração. A mudança foi total. O Antônio Brum saiu. Tá? Nós tivemos o anúncio aí da novo departamento de futebol, foi na quinta-feira, né? Foi na quinta-feira. Quarta-noite, oficialmente na quinta-feira ou sexta-feira pela manhã. Ou seja, a partir dali, e tu sabe que é uma hierarquia, senão tu é um daqueles que ia criticar. Ou seja, o presidente tinha que anunciar. Como é que o presidente ia anunciar um técnico sem ter o diretor, o vice de futebol e o diretor de futebol? Então, foi na questão de hierarquia. Ele anunciou o novo integrante do departamento de futebol para que os novos integrantes do departamento de futebol buscassem um treinador. E eu estou vendo que o Grêmio me parece que eles estão trabalhando. Isso não dá para dizer que não, né? Cadu. Então, acho que as dificuldades. Vários nomes já foram especulados. Cadu, eu sei, e não sei se todos os outros sabiam, mas eu sei há 60 dias atrás que o Antônio Brum chegou e deixou bem claro, diz assim: eu não vou continuar, vou terminar. Então, com o Antônio Brum ou sem Antônio Brum, com o vice de futebol ou sem vice de futebol, o presidente tinha que estar trabalhando o treinador e depois chegar com os vice, com os caras que vão trabalhar no futebol, e dizer assim: olha, eu tenho esse nome que eu estou alinhavado, o que vocês acham? Se os caras metralhassem, ele poderia mudar de plano. Mas a questão é o seguinte: o Grêmio agora não sabe se vai no mercado nacional, não sabe, quem sabe, se vai apostar no Carpini ou se vai buscar um técnico argentino. Pô, daqui mais mês, está começando o campeonato. Dia 6 é a representação dos jogadores. Dia 6, né? Então. Depois, na segunda semana de 2025, é a apresentação dos jogadores. Tá? Depois o Campeonato Gaúcho começa aí, 21, 22... Mas o que o Grêmio está buscando, exatamente isso aí, e aí está tendo dificuldades, talvez sim, provavelmente, tudo indica que sim, porque, olha, tentou o Crespo, foi dito lá pelo próprio empresário, o Crespo foi tentado, só que tem um detalhe, o Crespo queria contrato de 2 anos, o Grêmio não, 1 ano, e está certo o presidente Guerra, está certo, porque tem processo eleitoral em setembro, aí o presidente hoje é ele, ele vai à reeleição. Mesmo que diga não, provavelmente sim. Não ganha outro. Aí a multa rescisória é milionária. Aí o novo presidente que assume não quer ser treinador. Multa milionária. Porque é só o Renato que faz isso aí, de acertar sem multa rescisória. Bom, se eu quiser ir embora, eu vou. Se o clube quiser me mandar embora, eu vou. Isso eu acho que ele só faz no Grêmio também. Tá? Agora ele está acertando aí com o Vasco da Gama, com o Pedrinho, que é o presidente, amigo dele. E já tinha dado aí uma sinalização, porque o executivo foi indicado lá há 2 meses atrás. Por quem? O Rui Costa. Por quem? Que é o novo CEO do VAR, pelo Renato Portaluppi. Então já devia ter essa conversa. Então tem essa situação. Agora, o Grêmio já viu, a questão do Thiago Carpini, renovou com o Vitória. Tem uma multa rescisória milionária, né? Agora, o Grêmio tem conversado com muitos aí, né?
o próprio Vitória disse que o Grêmio meio que sondou assim o Thiago Carpini. O Crespo disse que foi essa questão, o procurador disse que foi procurado, mas que era questão de 2 anos, o Grêmio, né, não aceita. Agora, o Caixinha também, né, que estava no Bragantino, que é um português, né, que o Grêmio vai ter uma entrevista com ele, né, pretende essa semana ainda marcar uma entrevista com o Caixinha. Então, tem isso aí. Acho que é o mais próximo, né? O Caixinha não sei se é o mais próximo brasileiro, teve aí, já teve uma convivência com o futebol brasileiro. Agora, tudo isso não é só o treinador, também tem que conversar com o treinador para saber qual é o tipo de prática, qual é o futebol que ele quer adotar, entrevista, né, para saber qual é o tipo de jogador a contratar. Não. Né? E vamos falar entre nós aqui, o Grêmio tem contratado de 7 a 8 jogadores. O Grêmio tem que contratar 2 zagueiros, o Grêmio tem que contratar um centro médio, o Grêmio tem que contratar um meio de campo, o Grêmio tem que contratar atacante, o Grêmio tem que contratar, quem sabe, centroavante ou ponteiro. Pô, vamos botar 7, 8 jogadores e vai sair contratar assim, sem mais nem menos? Porque o Campeonato Gaúcho começa logo em seguida e o Campeonato Gaúcho é Copa FIFA, como foi falado aqui hoje no programa. Né? E não tem time. O Grêmio não tem time para começar o campeonato. A reformulação do Grêmio é muito mais radical em relação ao Internacional. O Internacional são algumas questões pontuais. O próprio presidente já tinha dito, né, o Alan, que olha, o Internacional não fará loucuras em termos de contratações. Serão apenas reposições daqueles que saíram, mas dentro de uma normalidade. Aquilo que foi feito lá no início desse ano de 2024 não será feito em 2025. Sem dúvida nenhuma. Só para entrar nessa questão do Grêmio, eu acho que o modelo Renato Portaluppi de treinador, que é muito parecido com o modelo Luxemburgo, centralizador, atuando em várias áreas, deixa esse legado aí por esse lado ruim, né, para que o clube consiga, né, se refazer e imediatamente, por pouco tempo, fazer as contratações. Falava-se que até o Filipão poderia ser o diretor. Não, até sem especulação, mas o próprio vice-presidente não falou. O Filipão está em Portugal, está em Portugal, visitando os filhos, curtindo férias. Então, se ele for coordenador, ele tinha que estar nesse momento ele aqui, pode estar coordenando, lá, inclusive, a contratação do treinador. Não, mas isso até pode, até a reapresentação, né, Garbasco? Isso ele pode estar trabalhando, né? Em relação a se realmente ele for esse diretor técnico, né? Agora é muito difícil, né? O Renato vem aí há 7, 8 anos dentro do Grêmio, né? Então é muito complicado. O treinador ele já entra pressionado. Qualquer treinador já entra pressionado. Se perdeu o Campeonato Gaúcho, pior. E o Renato saiu e já disse: eu volto logo adiante. Então esse treinador ele está na eminência. Se não fizer uma boa campanha, ele vai acabar saindo. Em relação ao Internacional, só para pontuar, serão contratações que vão ocupar as lacunas onde o Roger disser que tem que colocar. Né? Vai sair um jogador do perfil do Wesley, por exemplo, ali no lado esquerdo, um atacante daquele perfil, vai ser contratado dessa mesma forma. Agora, o torcedor não pode esperar aquela contratação de fechar aeroporto. Isso não está mais dentro da realidade do clube. O clube fez esse investimento no ano passado. Por quê? Porque entrou aquele dinheiro da Liga Forte, aqueles 108 milhões em novembro. E foi já. Mas agora o Alário está sendo negociado mas é um jogador que não deu resposta, ele está sendo negociado até com o Nacional do Uruguai. Não vai entrar. Bom, mas tudo bem. Mas tu acha que o salário do Alário é o quê, o Garbasco? Alivia a folha. O Internacional já deu a entender, até porque teve a eleição no Nacional, e aí o grupo que concorreu, se vencesse, né, já tinha sinalizado o Internacional, ok, dá para conversar, não vai ter nem dinheiro. Só questão de liberar, né, e baixar a folha, até para que possa trazer outro. Agora, esse troço chegar também, né, com todo o cartaz, é muito relativo. Vamos lá, vamos usar o exemplo do Wesley, né?
que chegou para ser reserva do Wanderson. E hoje terminou o ano como principal jogador internacional. Feio das contratações. Pois é. É Vamos se diria no tempo do Garbassi, aquele que chegavam pela rodoviária. Né? Vamos fazer. Não chegavam pelo aeroporto, chegavam pela rodoviária. Nós vamos chegar a um ponto, a não ser que dê sorte, porque o Wesley foi uma acertada na loteria, porque o Palmeiras largou ele, o Cruzeiro ele foi vaiado pela torcida e acertou, deu liga, acertou. Agora eu vou te dizer uma coisa e vou dizer para o telespectador, o Internacional está perdendo, se perder mesmo, 70% de excepcionais cara que deram certo. Vitão, o Wesley e o Bruno Lopes. Mas o futebol é assim. Deu? Futebol é assim, né? Não vão todos. Futebol não é vão assim. todos. E outra coisa, que eu já tenho dito aqui, mas é no fim do ano, a gente tem que falar coisas alegres e tudo mais e tal. Mais um ano, nós seremos coadjuvantes. Não seremos candidato a título. Não, 2025 vamos ter uma expectativa boa. Olha aqui, ó, boa, não, é ótimo, é maravilhoso. Tudo que você precisar em termos de Ferrari, você tem na Ferragem Lampião, que é uma Ferragem profissional. O slogan da Lampião, se não onde vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de fazer tudo que você precisa, tudo que você imagina. Agora são 39 anos da Ferragem Lampião. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião, essa Ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco Zé Gaúcho, é que tem nos facilitando de tudo que é maneira. Como é o caso de agora, abra a sua Banri Global Account, uma conta internacional, multimoeda, sem tarifa na manutenção. O Banri Global Account, o mundo para investir e viajar. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, ou Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impresso, ou outros serviços, diversos produtos que você terá. Olha só, uma loja bem pertinho de você, né? E aquela facilidade. Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site, cliqueimpresso.com.br. A Impressu que foi agraciada aí, né, com o calendário de ouro, né? Calendário de ouro Brasil. Essa é a Impressu, que é uma das maiores gráficas do Brasil. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques de hoje. Já pensou em ter um mundo na sua mão? Chegou o Banri Global Account, a conta internacional multimoeda do Banrisul. Você compra moeda estrangeira com toda a segurança, da sua conta corrente mesmo, e faz tudo pelo app. E ainda tem um cartão aceito no mundo todo, para viajar para onde quiser. E o melhor, não tem custo para abrir a sua conta. Aproveite! Banri Global Account, um mundo para investir e viajar. Here, movement that inspires.
A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Venha conhecer a MF Máquinas e Ferramentas. As melhores marcas e os melhores preços. Além da venda, locamos equipamentos para a sua obra. Rua Câncio Gomes, número 80, bairro Floresta, em Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira, com Ângelo Garbaschi, Ala Jurgel. Olha, os Dois Toques para lavar 5 estrelas, que deixar o seu carro, que é um brilho total. Olha aí, tá aí, ó, tá aí o endereço, né? Telefone, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Liló. Então, você tá aquela batidinha e fica feia, que incomoda, então, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, tá aí o telefone, só você agendar, né, com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado. Bom, só voltamos para o último bloco, até porque tem que agradecer, né, ao Ala, que foi lá, assinou a ata, veio aqui participar do programa, agora está voltando rapidamente lá. Não sei se já não voltaram tudo lá. Bom, vamos ver o que aconteceu lá na questão da debêntures, né? E também Ângelo Garbaschi. A gente falava nas contratações aí, o novo técnico, o Renato talvez acerte antes com o clube do que o Grêmio anuncie o seu novo técnico, né? Tudo indica que lá, logo em seguida, até durante o programa talvez tenha sido anunciado até, né, o acerto dele com o Vasco da Gama para ser o novo técnico. Aí vai estar como ele quer. Treinando no Rio, Vasco da Gama, o Pedrinho, seu amigo, jogaram junto, né? Então vamos ver. Está em casa. Obrigado, Garbaschi. Obrigado, Ala, mais uma vez aí pela consideração, ter ido lá, assinar, voltar, fazer o programa conosco, agora retornando lá para o Conselho. Bom, nós, o Ala não, o Ala vai para lá, depois sim. Nós, como sempre, saímos daqui, vamos para o Barranco, restaurante Churrascaria mais dando referência nacional. Complexo do Barranco do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Hoje é folga no Barranquinho. Barranco não, é de segunda a segunda. Mas você curte onde você quiser. Tem delivery, tem takeaway, tem entrega, não fica privado nunca as delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, ou qualquer local, sempre saboreando meu suco da Suvalan, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da sua moto. Revenda da Avenida Ipiranga 8113. O Jefferson está lá para lhe dar toda a assistência, né, que você precisa para o seu Kia. Ao lado, aí os adeptos, né, de duas rodas da Suzuki estão moto também as mesmas facilidades. Preço e qualidade, só tem um caminho. Grupo Zafra, economizar e comprar bem. Se você só tem aí no Zafra. Na sequência, olha, tem meu canal, Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, não pode assistir ao vivo qualquer dia da noite. Na sequência, na Master TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.